Hi students, let's do these exercises, ok? O objetivo deste vídeo não é fazer os exercícios para vocês, mas sim explicar como se faz os exercícios para que vocês façam sozinhos, né? Vocês entendam como que é para fazer, mas que vocês executem esse exercício sozinhos, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou começar explicando a questão das conjugações de verbo. Como nós temos falado bastante, a questão do she, do he, do it, que modificam verbos, eu vou colocar aqui para vocês a conjugação do verbo do. O verbo do, ele é o verbo fazer. Dependendo da palavra que acompanha o do, ele perde esse significado de fazer. Por exemplo, quando nós usamos com do the dishes. Do the dishes é uma expressão para lavar louças, tá? Nós usamos o do quando temos a palavra homework. E aí ele tem a mesma tradução, que é o verbo fazer. Fazer, dever de casa, tá bom? Mas onde eu quero chegar? Então, vamos colocar os pronomes aqui. I, you, he, she, it, we e o they. Lembrando que aqui a gente tem o you no plural, que é vocês, mas a conjugação sempre vai ser a mesma, então por isso eu não vou colocá-la aqui. Eu quero dizer, eu faço o dever de casa. I do homework. Agora eu quero dizer que você faz o dever de casa. You do homework. Eu quero dizer que ele faz o dever de casa. He does homework. Ela faz o dever de casa. She does homework. Aqui o it provavelmente a gente não vai usar, porque it é para coisa e animal. Não faz dever de casa. Homework. They. Ah, teacher, mas aqui não é does. Isso. Aqui a gente começa já de novo com o do. Conjugação de verbo do. Eles fazem dever de casa e o de cima é nós fazemos o dever de casa. O homework. Veja que o do se transformou em does no he, no she e no it. Né? Se a gente tiver um animal, alguma coisa que vai fazer o dever de casa. Por isso que eu não coloquei aqui, tá? Então, quando o verbo ele termina em o, no he e no she, quando é presente, ele vai acrescentar o s, mas também o e. Então, a gente diz que verbos terminados em o, no he, no she, no it, acrescenta es. Veja que são duas conjugações apenas, o do e o does. No português, a gente tem vários tipos de conjugações. Eu faço, você faz, já mudou. Ele faz, ela faz, nós fazemos, mudou de novo. 3 conjugações. Eles fazem, ó, 4, apareceu 4 formas diferentes de conjugar o mesmo verbo. No inglês, a gente tem 2 formas de conjugar esse verbo aqui, que é o verbo do, tá? Agora, a gente vai pensar assim, que existe o do como verbo e o does no he e no she, no it, conjugado, mas é o verbo do, é o verbo fazer. Mas, desse ladinho aqui, eu vou colocar para vocês que nós temos 2 auxiliares. Nós temos o do e o does. E o do e o does, como auxiliar, nada tem a ver com isso aqui, tá? Não tem significado, não tem uma tradução, digamos assim. Então, a gente pode pensar aqui, quando eu for fazer uma negação. Eu não faço o dever de casa. I don't do
homework. Veja que com o pronome I, eu usei o auxiliar do. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer com o you. Você não faz o dever de casa. You don't do homework. Ah, teacher, agora vamos transformar no he. O he é bem interessante, ó. No he, no she, no it, a gente mostrou aqui que quando estamos afirmando, né, que ele vai fazer, ele faz o dever de casa, ela faz o dever de casa, estamos afirmando. Agora a gente vai dizer que ele não faz o dever de casa. Vejam bem, é aqui que pode morar algumas dificuldades. He doesn't do homework. Essa é a forma correta. Vejam, prestem atenção. Esse doesn't que tá aqui não é esse aqui. Esse que tá aqui é o verbo fazer. E aqui é o auxiliar. Simplesmente a tradução é: ele não faz dever de casa. Tá vendo que aqui agora, né, aqui nós temos o do novamente? Quando eu estou negando e aparece o doesn't para me dizer que o he, o she e o it são diferentes, eles modificam verbos no presente, quando eu vou negar o doesn't, que é um auxiliar agora, que o do tem duas funções, né? O verbo fazer e é um auxiliar. O does, conjugação e auxiliar. Então, duas funções para uma mesma palavra. Quando eu vou pegar esse he aqui, eu já estou mostrando, opa, o he, o she e o it é diferente. Eu não uso do, eu uso does para conjugar, para fazer frases negativas. Quando eu uso does como auxiliar, o verbo volta para a base. Ele volta lá para o jeito mais simples que ele é. Então, ele não faz dever de casa. He doesn't do homework. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Vamos parar de trabalhar com o verbo do. Vamos trabalhar com o verbo play. O verbo play é o verbo jogar, atuar, brincar, tocar, depende da situação. Nessa daqui a gente vai imaginar que estamos sempre falando do verbo jogar. Como jogar, tradução como jogar. Vamos pegar ali o primeiro elemento que é o pronome I. I play football. Eu jogo futebol. E assim vai ficar no you. You play football. No we, nós. We play football. They play football. Veja que o verbo não vai mudar. Mas no he e no she vai mudar. Vai ficar he plays football. O he modifica o verbo, lembra? Agora vamos fazer essa frase na negativa. Quem é o auxiliar do he, do she e do it? É o does. Eu tenho que acrescentar o not para fazer uma frase negativa. He doesn't play football. Vejam, aqui em cima eu coloquei o plays com S. Aqui embaixo eu não preciso, porque o doesn't já está me dando uma condição de ser diferente. Ele é diferente, né? O he e o she é diferente, então uso um auxiliar diferente. Quando eu uso esse auxiliar diferente, o verbo pode voltar na sua forma mais simples, na forma base, que é play, sem nenhum tipo de acréscimo no final dele, tá bom? Isso aqui que eu queria que vocês entendessem. Então, tá aqui a explicação do do e do does. Vou fazer essa parte separada da outra, tá?